se tudo for verdade, e se chegou a hora que tudo está acabando, para onde eu vou? Guerra, fim do mundo, volta de Jesus, anticristo. Quem é quem nesse cenário da guerra do Irã, Israel e Estados Unidos? Eu quero dizer para vocês que a pergunta que a gente deve se fazer, na verdade, como cristão, não é essa. A pergunta que a gente deve se fazer é: e se realmente chegou a hora? E se realmente tudo acabar agora? O quanto a gente está apegado nas coisas desse mundo? O quanto a gente não quer e não deseja de verdade que Jesus ele volte, que Jesus ele venha? O quanto a gente ama as coisas que a gente tem, os bens materiais, as coisas que a gente conquistou aqui nessa terra? Será que a gente de verdade está preparado para que tudo aqui acabe? Como vocês se sentem em relação a isso? Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários. E eu tenho refletido muito sobre isso e refletido muito sobre o nosso propósito, sobre o quanto ele está sendo exercido aqui na Terra ou o quanto a gente está vivendo aquela vida automática. Eu acredito muito que todos nós nascemos com um propósito, com uma missão. E quando a gente tem uma missão, no meu entendimento, é como se a gente estivesse em guerra, muito antes de estar existindo uma guerra. A guerra ela não está acontecendo lá só, ela acontece todos os dias, quando a gente entende que a gente recebeu uma missão do céu. Eu costumo dizer que quando a gente tem uma missão, a gente tem a missão de resgate, de resgatar alguém. Se tu vai ver o que é uma missão, ela serve para isso. É para entrar em guerra, é para modificar um cenário, é para salvar a vida das pessoas. E por isso que eu estou muito aqui no YouTube, para poder ajudar a destravar pessoas a abrir uma câmera e falar, sem medo, sem pensar em cenário perfeito, em vida perfeita. Não, mas fazer o que tu pode fazer com o que tu tem agora, que é a tua voz. Se tu é uma pessoa, assim como eu, que gosta de falar, mas que tu sabe que tu nasceu com esse chamado de Deus, que é trabalhar com a tua voz, é poder comunicar algo para alguém, eu quero te perguntar o que tu tem feito com isso. O que mais está faltando para tu poder abrir a câmera hoje, que a gente ainda pode fazer isso, que não foi tirado isso de nós, que eu acredito que vai chegar um momento que a gente não vai mais poder usar isso daqui para falar sobre Jesus. Eu quero te perguntar por que tu não decide usar essa oportunidade, que é gratuita, é só tu pegar o teu celular, que tu usa para tanta coisa, mas sentar aqui, que nem eu fiz agora do nada, no domingo, na minha casa e falar sobre aquilo que tu acredita, sobre teus valores, sobre teus princípios e falar sobre Jesus. E eu quero perguntar para vocês estão preparados para deixar tudo isso daqui para trás? Vocês realmente, a gente quer o céu? A gente quer viver isso? Ou a gente não está fazendo nada com aquilo que Deus nos deu para fazer aqui na Terra? Se tudo acabar, qual vai ser o legado que a gente deixou aqui? Quantas pessoas a gente que tem uma voz impactou? Quantas pessoas a gente que tem a oportunidade de ter um telefone hoje e falar de Jesus e falar sobre aquilo que a gente acredita, a gente deixou de fazer? Quantas pessoas podem ser impactadas se a gente decidir se posicionar e falar alguma coisa para alguém? Hoje a internet ela tem o poder de alcance que a gente nunca teria. A gente não teria o poder de, do nada, fazer várias pessoas assistir a gente falando sobre alguma coisa. A gente teria que alugar uma sala muito grande, fazer um marketing muito grande para trazer pessoas para um evento para nos ouvir. Mas aqui é uma questão de abrir o celular, falar o que está dentro do teu coração, aquilo que tu acredita que é o teu propósito, e colocar aqui no YouTube e ele poder alcançar várias e várias pessoas. E eu quero dizer para ti que está me ouvindo agora, que não fica com medo dessa guerra, não fica com medo do que está acontecendo. E eu quero que tu pare e reflita se tu realmente sabe quem é esse Jesus que as pessoas e os crentes falam que vai voltar no meio disso tudo. Eu quero que tu experimente no teu quarto sentar. Se tu não sabe quem ele é, ou se tu tem dúvida, se isso que a gente que é cristão fala, se isso é verdade, eu quero te convidar para tu sentar no chão do teu quarto. Não importa a idade que tu tem, deixa a vergonha para lá sozinho e pergunta. Tu vai te achar um louco, mas isso faz parte do processo. Mas pergunta: Deus, Jesus, se tu existe como estão falando, mostra para mim que tu existe. Me dá uma experiência contigo. Eu acredito que tu vai ter essa experiência e tu vai sentir algo que tu nunca sentiu na tua vida. Mas é uma questão de tu querer procurar. Porque eu quero deixar na tua cabeça uma pergunta: e se for verdade? E se esse Deus, esse Jesus que nós falamos, ele for real? Eu quero que por um minuto tu pense que é. Se ele voltar, tu quer ficar nessa guerra ou tu quer ser salvo? Essa é a pergunta que eu quero que tu te faça.
Então eu quero que tu pense na hipótese, se tu não acredita em Deus, em Jesus, ou se não é aquela coisa que tu não acredita, mas tu é uma pessoa que tu nunca parou para pensar nisso e para ti tanto faz, e tu tá vivendo tua vida. Se pergunta, para pensar. E se realmente existe um lugar eterno para viver, será que eu vou para lá? Porque como alguém que tu não te relaciona, alguém que tu não acredita, vai te convidar para participar de alguma coisa? É a mesma coisa que ter um casal que vai fazer um grande casamento e tu sabe, estão publicando na rede social, fazendo uma pré-antecipação que vai ter um casamento. E aí eles vão lá, eles fazem um book de fotos de noivo e tu sabe que eles vão se casar em algum momento. Mas tu não vai participar da festa. Tu vai olhar as fotos que eles vão publicar de pessoas que foram na festa deles, mas tu não tá lá. Mas tu só tá olhando o quanto aquilo é bonito. E por que tu não foi convidado? Porque tu não tem intimidade com aquelas pessoas. E por que tu acha que tu vai ir para algum lugar aonde vai ter paz, aonde vai ser eterno, e não ficar nessa guerra toda que vai acontecer? Como que o dono da festa, que é Jesus, vai te chamar se tu não acreditar que ele existe e tu não tiver relacionamento com ele? E aí eu quero te dizer que tu pode começar assim, perguntando, tu é real? Se tu é real, fala comigo, mostra alguma coisa para mim. E aí tu pode pegar um pouco da Bíblia para tentar conseguir entender um pouco do que a gente está falando, a gente que é cristão. A gente não deseja que vocês fiquem aqui e que as pessoas que não acreditam em Deus se ferrem. Tem muitos cristãos que são hipócritas, tem muitos cristãos orgulhosos que eu acredito que nem vão ir para a eternidade. Mas o cristão verdadeiro, ele não está aqui para julgar as pessoas que fazem ou pensam diferente. O verdadeiro cristão, ele está aqui para poder falar que Jesus, ele é real, que Jesus, ele existe e que é muito maravilhoso poder se relacionar com ele, porque se relacionar com ele é deixar todas as nossas dores, tudo aquilo que é pesado, no colo e nos braços dele. E Jesus, ele é simples, ele não é complexo. E só quem tem uma experiência com ele pode saber do que eu tô falando. Eu poderia ficar horas aqui te falando que Jesus, ele é real, e que isso, e que aquilo. Eu tenho várias experiências da minha vida que eu quero gravar aqui. Mas nada disso vai fazer tu acreditar, a não ser tu ter um encontro com ele. E ele quer se encontrar contigo. Então eu quero deixar esse vídeo aqui para trazer essa reflexão que o nosso pensamento e a nossa preocupação não deve estar no que vai acontecer na guerra, na bomba nuclear, e não. A nossa preocupação deve estar em, e se tudo for verdade? E se chegou a hora que tudo está acabando, para onde eu vou? Para onde a minha filha, meu marido, para onde a gente vai? O que eu tenho plantado aqui? O que eu vou colher se o fim chegou? Eu quero deixar essa reflexão para vocês. E eu quero que vocês se inscrevam nesse vídeo. Se vocês gostam de ouvir opiniões, de falar sobre espiritualidade madura, sobre fé, sobre falar sobre destravar na câmera, gravar, me salvou da depressão pós-parto, me tirou de um lugar de muita solidão. Abrir a câmera e falar me conectou com Deus, me conectou comigo mesma, que é o lugar onde eu entendo que a Gisele está aqui presente de volta, ativa, com o propósito dela, que é comunicar, que é falar. E eu quero te falar que se tu é uma pessoa que assiste vídeo de outras pessoas, mas tu tem Deus dentro do teu coração, se tu é uma mulher que tu assiste pessoas falando, mas tu sabe que também existe algo de valioso dentro de ti, abre a câmera e fala, posta o teu primeiro vídeo aqui no YouTube e fala sobre aquilo que tu acredita. Tu não precisa do cenário perfeito, tu não precisa de tudo perfeito. Tu precisa de uma mensagem que tu acredita, que tu defende, e tu precisa ter coragem de postar. Talvez tu não vai ser a pessoa com seguidores, que tem 1 milhão de inscritos e que não. Mas quem sabe tu vai conseguir atingir uma única pessoa que vai assistir a tua mensagem e vai acreditar que alguma coisa, além da guerra, além da fome, além da dor, além do medo, existe. Que é Jesus, que é paz de espírito. Eu quero te fazer esse convite e eu quero que tu deixe aqui nos comentários se tu aprendeu algo com esse vídeo, se isso fez sentido para ti. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!